por provar de um Deus que é bem mais do que pensei. Confronto o meu eu com teu caráter, com teu proceder. Em tua palavra vou buscar um novo modo de viver. E só assim eu sei, o velho homem vão deixar de vez. Eu trago em teu altar o que preciso mudar em mim. Pode me mudar, Senhor. Eu estou disposto a aprender. Com teu sangue vem limpar o mais profundo do meu ser. Sou uma menina preta, cada dia rumo à perfeição. Eu vou, vem trabalha em tua criação, Senhor. Molda-me. Estou aqui, Senhor, pois quero muito mais de ti. Te conhecer melhor, saber quem foi, saber quem és. E cada vez que vou além da minha busca a ti. Me encanto por provar de um Deus que é bem mais do que pensei. Confronto o meu eu com teu caráter, com teu proceder. Em tua palavra vou buscar um novo modo de viver. E só assim eu sei, o velho homem vou deixar de vez. Eu trago em teu altar o que preciso mudar em mim. Pode me mudar, Senhor. Eu estou disposto a aprender. O mais profundo do meu ser. Sou uma menina capela, cada dia rumo à perfeição. Eu vou, vem trabalha em tua criação, Senhor. Senhor, molda-me. Pode me mudar, Senhor. Com teu sangue vem limpar. Eu sou uma sombra e na caverna, cada dia rumo à perfeição. Eu vou, trabalha em tua criação, Senhor. Molda-me. Bom dia, pessoal. Novamente estamos aqui da Nova Vida de Piedade, apresentando esse quadro Compre uma Vírgula. Para você que nos tem acompanhado nesses últimos dias, temos tido aqui momentos muito interessantes. O primeiro momento, numa conversa com o pastor Alexandre, onde ele falou sobre esperança. Depois o pastor Erickson e a Josi falando sobre conflitos, pessoas antagônicas sendo ajudadas a resolver, a lidar com seus conflitos e até usando esses conflitos ou as divergências para se resolverem bem, até como um estímulo para o casal, para o casamento e para as famílias. E também ontem nós tivemos aqui um bate-papo também muito descontraído com o pastor Jason e a Ângela, sua esposa, falando sobre recomeços. Essa iniciativa desse programa, desse quadro, é uma iniciativa do Ministério de Famílias, da Nova Vida de Piedade, e nós buscamos com isso, através de um filme que assistimos, eu já falei, O Vendedor de Sonhos, baseado numa obra, um livro de Augusto Cury, onde ele tem uma mensagem, e nós tiramos essa mensagem, compre uma vírgula desse filme. Você pode assistir o filme depois, eu te indico, é um filme muito interessante, muito bom, vai te ajudar bastante, mas queremos que
você fique muito à vontade. Você tem a liberdade de fazer perguntas, você tem a liberdade de interagir conosco via Facebook, via YouTube. Nós estamos aqui atentos para as suas perguntas. Queremos que seja um tempo muito bom para você, que seja relevante, que possa abençoar sua vida, abençoar sua casa. Hoje, nós temos o prazer de ter aqui conosco 2 mulheres, são membros da nossa igreja, pessoas com currículos muito bonitos, pessoas de Deus, gente crente, e certamente você vai ser muito abençoado. O tema de hoje é pressão alta versus alta pressão. Para isso, nós temos uma médica, e já eu vou dar a oportunidade para que elas deem suas boas-vindas, a doutora Denise Petit Frossard. Ela é formada na UERJ, colega de turma do Nelson Teich, ex-ministro da Saúde. Para ela, Nelsinho Teich. E agora, segundo ela colocou aqui, é uma referência no currículo, ter sido companheira de turma desse homem. Ela é oficial da reserva da Marinha de Guerra do Brasil, capitã-tenente, residente incompleta em cirurgia geral pela FCM da UERJ, tem um monte de sopa de letrinha aqui, pós-graduação em obstetrícia, especialização em DST, trabalhou por 20 anos em urgências e emergências pelo SUS, trabalho missionário como médica em algumas áreas carentes do Brasil e da África, voluntária da Jocum, OM e Portas Abertas, e atualmente trabalhando com pré-natal no SUS. Doutora Rosane Frossard. Isso, doutora Rosane. Suas boas-vindas para o nosso pessoal. Eu quero dar aí. minhas boas-vindas, dizer que o meu nome de verdade é Rosane, eu não tenho nome de guerra de Denise, que o pastor de vez em quando me chama de Denise, e o currículo é até estranho quando você bota um monte de coisas assim, porque aí você pensa assim, não é isso tudo, entendeu? O meu currículo realmente é pela graça de Deus, isso aqui não é falsa humildade, não, é sério mesmo. E eu estou muito feliz de estar aqui, sabe? Conheci a Sara, que eu não conhecia, quer dizer, a igreja é grande, então muitas pessoas você não conhece, e realmente é uma honra ter sido convidada para estar aqui. Podendo não atrapalhar, eu já estou feliz, entendeu? Bom dia. Aqui do meu outro lado, eu tenho que ter cuidado para não falar esquerda e direita, porque eu sou um pouco disléxico, então está arriscado eu falar a pessoa da esquerda e da direita e o pessoal trocar aqui. Pois é, então é melhor evitar isso, mas eu tenho aqui ao meu lado também a doutora Sara Santos. Ela tem mestrado em psicologia social, psicóloga clínica e gestalt terapêutica de adolescentes, adultos, idosos, casais, famílias e grupos, especialista em saúde pública, em sexologia, suicidologista, pós-graduada em psicologia clínica, saúde pública, sexologia, suicidologia, psicóloga do esporte, psicóloga social do programa Caminho Melhor Jovem pela Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude do Estado do Rio de Janeiro, psicóloga da ONU, do programa ONU Mulheres, Uma Vitória Leva a Outra, fundadora e coordenadora do portal Equilíbrio.Psicologia Clínica, ministrante de cursos e palestras sobre psicologia. De fato, temos aqui ao nosso lado pessoas com bastante conhecimento. Sara, suas boas-vindas para nossa igreja, para o nosso povo, por favor. Bom dia a todos que nos acompanham, também aos nossos colegas aqui. É uma honra, né, um prazer estar aqui hoje para falar um pouquinho sobre saúde mental, saúde física, saúde emocional com vocês. A gente vai, né, trabalhar esse tema tão rico, que tem tantas possibilidades de pressão alta versus alta pressão, principalmente nos dias que a gente está vivenciando hoje. Então, espero que todos estejam aí ávidos a participarem, né, mandando perguntas, e a gente vai ter o prazer aqui de esclarecer, de responder o que a gente souber. O que a gente não souber, a gente aprende junto. Então, nós podemos começar. Estamos vivendo um momento de crise, não no Brasil apenas, mas crise mundial, onde a orientação inicial dos governantes, dos especialistas, era o enclausuramento, fique em casa, hashtag fique em casa, é o que a gente via o tempo inteiro.
E nesse hashtag Fica em Casa, a gente viu a mídia tradicional nos enchendo de informações terríveis. Eu, por um período, praticamente parei de assistir televisão, principalmente os noticiários, e confesso que hoje também não faço muito, prefiro fazer uma leitura breve num site de alguém que eu conheça, que respeite, porque é mais frio, né? Mais simples da gente notar isso, e a gente fica informado, só que quando a gente liga a televisão, por 2 minutos você fica imaginando que você é o último ser da Terra. Não a última bolacha do pacote, o último biscoito do pacote, mas o último ser da Terra, e o inimigo está chegando ali para te derrotar a qualquer momento. Nesse momento tão terrível, a gente tem ouvido falar muito sobre famílias com dificuldades por conta do maior momento de atrito, maior momento de estresse. E eu queria começar perguntando para a doutora Sara, o que vem a ser estresse e ansiedade, doutora Sara? Então, pastor, o estresse e a ansiedade é importante a gente ter um olhar também cuidadoso para eles, né? Porque faz parte da nossa natureza humana, né? Todos nós passamos por momentos de estresse e por momentos de ansiedade em algum momento da vida. Só que, por exemplo, o estresse, a gente precisa ter cuidado porque ele mostra para a gente alguns sinais de que a gente está entrando nessa fase, né, do estresse. Ele tem 3 fases, então é uma reação normal do nosso organismo. Ele sinaliza para a gente se a gente vai lutar ou vai fugir mediante algumas situações que a gente vivencia. E aí tem pessoas que lutam, né, e tem pessoas que fogem. E, passando disso, tem pessoas que acabam entrando em um processo de tentar se adaptar dentro desse estresse, dentro dessa situação estressora. Você quer dizer que o estresse inicial é um processo normal, natural do organismo e que nos ajuda a viver e a enfrentar as dificuldades. Sim. Gera em nós uma análise daquela situação, é isso? Sim, exatamente isso. Por exemplo, a gente tem o estresse positivo e o estresse negativo. Eu fui ex-atleta, então era normal, antes de ter um jogo de vôlei, ter um estresse positivo para ter um bom desempenho, para conseguir jogar bem, para conseguir fazer o que eu vinha treinando. E o estresse negativo é quando a gente não consegue pensar em mais nada, a não ser, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso, e você acaba adoecendo por ele. E aí você não luta e nem foge, você paralisa, e aí depois você entra nesse processo de tentar se adaptar, né? Não vou ficar aqui porque está confortável, eu não vou conseguir fazer isso, né, para mim, eu não consigo mesmo, e aí depois você acaba entrando na exaustão. E quando você entra na exaustão é onde a gente precisa ter muito cuidado, porque é onde a gente acaba somatizando, aí a gente adoece, né? É muito comum as pessoas perguntarem se o estresse é uma doença. O estresse não é uma doença, mas ele é um causador, um gatilho para outras doenças. O problema, então, seria o estresse que não é cuidado, que não é tratado, que é prolongado. Exatamente. E aí, quando a gente está vivenciando uma tensão de estresse e a gente não percebe isso, porque a gente precisa estar consciente de tudo que a gente faz para entender se, olha, isso é meu, isso não é meu, né? Eu costumo dizer, principalmente para os meus pacientes, que a gente precisa separar o que é meu e o que é do outro. Quando eu consigo fazer isso, eu consigo dar conta, né, do que eu suporto, do que é confortável para mim, do que eu consigo fazer. O que eu não consigo fazer, ou eu vou aprender para poder fazer e fazer dentro das minhas possibilidades, ou eu realmente entendo e aceito que não, isso não é para mim, isso é para o outro. Então, o estresse, ele, por exemplo, dentro de um ambiente de trabalho, ele pode acabar provocando o tão terrível e temido burnout. Então, as pessoas acabam desenvolvendo o burnout no ambiente de trabalho pela excessiva necessidade de competitividade dentro do ambiente de trabalho. E a ansiedade não é diferente. A ansiedade todos nós vivenciamos também em alguns momentos da vida. Né? A ansiedade, existe a ansiedade normal, natural. Né? Antes de vir para cá, a gente fica um pouquinho ansioso. Né? Tomara que dê certo, né? Que pessoas sejam alcançadas, enfim, isso é normal. Agora, quando eu não durmo, eu não dormi à noite pensando,
no que eu vou fazer, pensando na prova que eu vou fazer. Eu não consigo dar sequência na minha vida, eu vivo apenas o futuro, eu não vivo o presente. Aí é onde a gente precisa ter cuidado. Você que nos assiste, preste atenção, porque a gente vai fazer meio que uma salada aqui. A gente tem uma psicóloga falando sobre saúde psicológica. Esse é o nosso objetivo final, só para que você esteja atento e possa captar bem aquilo que está sendo falado. E uma médica falando sobre saúde física. Então, a gente vai fazer um pá de lá e um de cá, misturando um pouco, mas é para que você possa ter saúde completa, corpo, alma e espírito, tá bom? Doutora Rosane, o que vem a ser pressão alta ou hipertensão, como se chama aí, os médicos tratam? A hipertensão, ela é uma avaliação de parâmetros de medida da pressão arterial, que, estatisticamente, o que a gente percebe? Pessoas com pressão acima de 14 ou de 140/90, e um cardiologista me ouvindo provavelmente vai dizer assim, não, a partir de 13,5 e 8,5 já fica arriscado. Então, mas é dentro desses parâmetros. Você passou de 140/90, de 14/9, você já está desenvolvendo pressão alta. E o que a pressão alta vai significar para o teu organismo? Seus vasos sanguíneos, especialmente as artérias, eles trabalham com uma pressão, tá? O coração bombeia o sangue, tem que ter uma pressão naquilo para poder chegar o sangue daqui do coração até a ponta do teu pé, até a extremidade do teu cérebro e tudo mais. Então, como qualquer sistema de hidráulica, você tem que ter uma pressão levando esse líquido, porque se você não tiver uma pressão, o líquido para. Então, o coração bombeia e dá uma certa pressão, tá? Aí essa pressão até 13, por exemplo, está ótima, está indo. Quando ela sobe, aqueles vasos sanguíneos que estão sendo submetidos a uma pressão, eles começam a sofrer por dentro, né? A própria pressão estica, tipo, infla eles mais do que deve, porque eles ficam com mais líquido e com mais pressão. Então, eles começam a desenvolver uma musculatura mais grossa. Como um atleta que faz exercício, ele desenvolve a musculatura. As artérias também desenvolvem. Só que, uma vez que desenvolveu, ela não vai conseguir regredir naquele desenvolvimento. Então, cada vez que uma pessoa faz um pico de pressão, artérias e arteríolas, as arteríolas são artérias bem pequenininhas, elas engrossam, elas ficam mais fortes, entre aspas, e mais resistentes também, isto é, elas vão precisar de manter uma pressão mais alta para poder levar o sangue, porque agora o buraquinho por onde o sangue passa, que é a luz da artéria, vai ficar menorzinho. Então, a pressão alta, ela causa esse dano, esse problema nas artérias e nas arteríolas. Com o passar do tempo, isso não é uma coisa na primeira pressão alta, nem na segunda, com o passar do tempo, especialmente nas pessoas que não se cuidam. Nós tivemos uma amiga que ela não cuidava da pressão dela. E ela dizia que quando a pressão estava menor do que 19, gente, 19 é assim, o tampo da cabeça saindo, é muito alta. Não posso baixar minha pressão porque eu fico tonta. O que acontece? Quem não cuida da pressão nunca, o organismo vai se adaptando àquela pressão alta. E isso não é bom, isso é ruim. Por quê? Ele vai ficando como se vivesse à beira do abismo, tá? Então, ela nunca tratava, porque se baixasse a pressão, ela se sentia mal. Era uma questão de ela ir baixando, ia se sentindo mal durante um tempo, depois ela ia acostumar com a pressão mais baixa. Resumo, ela fez um AVC, tá? Um AVC grave, e não foi boa o desfecho da história. Então, a pressão ela tem que ser controlada, porque ela vai causando danos nas artérias. E aí você imagina que você tem grupos de células pelo corpo todo que necessitam do oxigênio que é levado através daquele sangue arterial. Quando você diminui a quantidade de sangue, você diminui a quantidade de oxigênio. Então, aquelas células vão se alimentar pior. Isso, em termos de cérebro, por exemplo, é um dano grande, tá? Em termos de coração, também as artérias que levam sangue para dentro do próprio coração, elas também vão passar mal. Então, a pressão precisa estar debaixo de controle. Um dos piores motivadores de pressão arterial alta é o sal. E um outro, quase tão importante quanto, é o estresse.
Tá? O sal tem um papel tão importante que nós temos estudos com tribos de índios na América do Sul. Umas foram colonizadas por jesuítas, outras foram colonizadas ou aculturadas por pessoas que só faziam compras e só por mercenários. Os índios de uma determinada aldeia, de um determinado grupo, desenvolveram pressão alta, o outro não. Aí foram investigar. O grupo que foi catequizado pelos jesuítas desenvolveu pressão alta, porque eles levavam sal para a comida deles e os índios passaram a usar sal também. E esse grupo desenvolveu pressão alta. Os outros continuaram não tendo pressão alta, na sua maioria, mesmo já com idade mais avançada. Então, isso é para Segura um pouquinho, por favor, doutora Rosane, porque essa é uma pergunta também que faz parte aqui. Fatores físicos que podem levar à elevação da pressão. Só para traduzir, você está falando com uma linguagem bem médica, bem técnica, né? Eu achei que estava falando então, bem simples. Só para traduzir para quem nos ouve, o que a doutora Rosane estava dizendo é que o nosso organismo, imagina um coração é uma bomba, você imagina que você tem uma bomba de água para jogar água lá na caixa do teu prédio. E tem toda uma tubulação que faz a distribuição da água que sobe para a caixa e depois da água que desce da caixa. Assim é o nosso organismo, assim trabalha o coração. E aí, se você tem pontos aonde há um vazamento, aonde há uma fragilidade, você vai passar a ter problema à medida que essa bomba trabalhar o tempo inteiro, e se ela trabalhar com muita pressão, o organismo vai acabar tendo uma deficiência, uma ruptura em algum local. Por isso que nós precisamos ter o controle da pressão, e estabeleceu-se esse padrão de 140, um pouquinho mais, um pouquinho menos, na verdade, por 90, como ponto de alerta, a luz acesa, justamente para que, como regra, para que todo mundo procure seu médico para trabalhar dentro de um padrão mais baixo do que isso. Não é isso, doutora Rosane? Sim, é isso mesmo. A pressão alta também ela pode ser alcançada por questões emocionais. Por exemplo, em um momento de luto, é muito comum a pressão ou da esposa ou da mãe, ou de alguém que é ligado ao enlutado, né, quem faleceu, ter um aumento, um pico, né, de pressão. dessa pressão por questões, por fatores externos que acabam envolvendo a questão emocional. Isso aí é uma coisa importante de ser notada, porque nem todo mundo reage da mesma maneira ao estresse. Então, existem algumas pessoas que, geneticamente, elas têm mais tendência a fazer hipertensão, pressão alta. Então, elas vão se estressar e a pressão vai subir. Outras vão se estressar e a pressão vai descer, o cara vai desmaiar, blá, blá, blá. Se você não passa mal, a sua pressão não sobe quando você está estressado, isso não significa que o teu vizinho, teu pai, tua mãe, tua avó, tua tia, não vão subir a pressão, tá? Porque vai depender da genética deles, de como o organismo deles se comporta. Em geral, no estresse, a pressão sobe, inclusive porque a adrenalina, que é o hormônio envolvido, ela prepara a pessoa para uma luta, para uma guerra. E você, numa guerra, você precisa ter o máximo possível de recursos. E com pressão mais alta, chega melhor o sangue no cérebro, isso dito, sim, em termos bem grosseiros, tá? Então, a tendência normal do organismo, numa situação de estresse agudo, é aumentar a pressão. É claro que no luto, por exemplo, você não está brigando com ninguém. Então, você vai ter essa pressão aumentada somente porque você está triste. Você não entrou só adrenalina, entrou dopamina, entrou vários outros hormônios que são ruins, a tua pressão vai subir. Portanto, num período de estresse, como agora a Sara pode esclarecer aqui, um estresse crônico, porque você está trancado dentro de uma casa, tá? Às vezes numa situação angustiosa, é normal que a tua pressão suba. Não é o ideal. Então, você monitora isso melhor. A grande questão seria, então, controlar esse momento, né? Buscar uma forma de controlar esse tempo. O máximo que você puder. Para que isso não se estenda longamente e não gere um quadro de hipertensão crônica. Exatamente. De preferência, em alguns casos, nem aguda, porque alguns pacientes, algumas pessoas já têm um quadro de pressão alta, elas já se medicam. E qualquer aumento da pressão nessas pessoas é extremamente deletério, extremamente perigoso. Tá? Por isso que Pedro diz para a gente lançar sobre Deus a nossa ansiedade. Né? Verdade. Pedro não era médico, mas ele sabia bem, pelo Espírito Santo, como que aquilo podia ser extremamente prejudicial. Antes de passar aqui
o assunto aqui é tão bom, é tão rico, que elas já vão respondendo as perguntas mesmo sem a gente fazer. É bom demais isso daqui, está alto nível. Agora, a gente já está recebendo aqui algumas perguntas, e eu tenho a pergunta aqui do Flávio Ferreira Lopes, que pelo Facebook, obrigado, Flávio, pela participação. Ele pergunta: como o companheiro ou companheira pode ajudar quando percebe a ansiedade do outro neste tempo de confinamento? Acho que eu posso passar essa pergunta para a doutora Sara. Perfeito, excelente pergunta dele. Porque, às vezes, a gente acaba colocando muito a responsabilidade no outro de controlar como nós estamos. E aí a gente precisa ter um olhar muito atencioso para nós mesmos, né? Entrar em contato com as nossas sensações, sentimentos, emoções, coisa que a gente não faz, a gente delega para o outro. E, às vezes, esse outro, ainda mais nos tempos que a gente está vivenciando hoje, também não está bem. Então, como que, né, eu vou ter a responsabilidade de perceber se meu marido está bem ou não, e como que ele vai ter a responsabilidade de perceber se eu estou bem ou não? A ansiedade, a gente tem um órgão, né, no nosso corpo que sinaliza para a gente de imediato. Quando a gente não está bem, a gente não dá valor para ele, que é a nossa respiração. A respiração é um sinalizador fundamental, principalmente nos quadros de ansiedade, porque é muito comum a pessoa respirar muito acelerado, ter a própria taquicardia, né, sentir o coração acelerado. Então, a gente mesmo consegue perceber quando eu não estou ficando bem, quando eu estou entrando em uma crise de ansiedade. E o que eu faço? Através de uma análise pelo processo respiratório. Exatamente. Perceber o corpo. Né? Quando a gente percebe o corpo, a gente consegue perceber, por exemplo, quando eu estou muito nervosa, eu estou trêmula. Por que eu estou trêmula? Né? Como é isso? O que está acontecendo? Então, para um pouco. Só o ato da gente respirar normal, né, da forma certa, puxar o ar, e depois soltar o ar, a gente já está oxigenando o nosso cérebro já entende que, opa, não é perigo. Né? Calma aí, alguma coisa... Eu costumo falar que a gente não precisa controlar. A gente precisa se autorregular, que é diferente. Então, quando a gente consegue fazer esse processo de autorregulação, de autoconhecimento, a gente consegue se perceber e dar um direcionamento diferente dentro de uma crise ou dentro de uma ansiedade até normal. Nós falamos muito sobre DR, discussões de relacionamento. E eu tenho dito que, nesse tempo de confinamento, não é hora, não é momento, está todo mundo já com os nervos à flor da pele, como se costuma dizer, não é momento de a gente estar tendo DR, tendo discussões de relacionamento, porque a gente pode acabar aumentando o atrito e tendo ainda mais problemas. Mas, ajudando aí a responder também a pergunta do Flávio, seria, então, o companheiro fazer uma análise do outro, às vezes no momento de estresse, no momento de discussão, para que um se cale, espere o momento certo de falar, ou ajude na hora da discussão, para evitar que isso cresça, que isso aumente. Como a Bíblia vai dizer, a palavra dura suscita ira, mas a palavra branda aumenta o furor. O contrário, misturei o versículo. A palavra dura suscita ira e a palavra branda acalma o furor. Então, o casal ele precisa se entender, se compreender e analisar esse momento um do outro para que eles possam se ajudar, não é isso? É isso. Em relação a casais, é interessante a gente entender que relacionamento necessita, obrigatoriamente, de um companheirismo. E o companheirismo nada mais é do que isso. É você conseguir perceber e identificar, poxa, normalmente, um exemplo, meu esposo vai dormir às 10 da noite, eu estou percebendo que ele está indo dormir meia-noite. E, às vezes, ele não está se dando conta do que pode estar acontecendo, eu também não, porque nem tudo a gente não fica o tempo todo consciente. Mas, ao identificar isso, eu não vou esperar uma discussão, uma briga, ou nem vou criticá-lo, porque, por que você está indo dormir meia-noite, eu não estou gostando disso, o que você está fazendo, o que você está vendo? Não. É conversar, é ter o diálogo, coisa que não existe na maioria dos relacionamentos, porque a gente tem o péssimo costume de esconder o que a gente sente. A gente usa uma maquiagem. E aí, no relacionamento, isso não é legal, né? Porque, principalmente nos tempos de quarentena, a gente, normalmente, pouco
antigamente, né, na vida normal, na rotina normal, a gente pouco fazia contato, as refeições, falava, a gente pouco conversava com as pessoas que moram dentro da própria casa que a gente dá muito mais valor e importância ao trabalho, por exemplo, do que a quem está do nosso lado quando a gente adoece, não é o trabalho que vai lá para poder fazer o plantão junto com a equipe médica, não é o chefe que fica lá, né, trocando plantão também para acompanhar o processo de adoecimento. Normalmente, ou é o marido, ou é a esposa, ou é um pai, ou é um filho, ou é uma avó. É sempre alguém da família. E quando a gente não tem contato com essa pessoa que convive com a gente não conhece. É como se fôssemos estranhos dentro da própria casa. Então, quando a gente conversa, e uma conversa saudável e sadia, né, sinalizar para o outro, olha, eu estou percebendo que você está fazendo isso e você nunca fez. Né? Às vezes, a pessoa pode até aceitar essa fala, às vezes, a pessoa pode não aceitar, não significa que ela não escutou, porque cada um tem um tempo, né, de assimilar, de entrar em contato com isso que foi dito, de ver se realmente isso é seu, porque, às vezes, a gente projeta no outro o que é nosso. E aí a gente acaba cobrando do outro uma coisa que a gente não consegue resolver. É verdade. Eu acrescentaria a toda essa nossa discussão, a gente está falando de corpo, alma, e eu quero falar um pouquinho da nossa vida espiritual. Nesse momento de estresse, às vezes quando o cônjuge, ou um filho, ou um pai, tende a exagerar um pouquinho na fala, chame Deus. Chame Deus para estar presente. Às vezes, através de uma oração, através de uma conversa, chame Deus. E certamente os ânimos serão acalmados, haverá paz nessa casa, a paz de Cristo, como Ele bem nos oferece, nos propõe, nos promete, e Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. A gente chegou aqui à metade, eu tenho algumas perguntas, as perguntas hoje estão bombando aqui, e eu quero já avisar para vocês, se a gente não conseguir responder a sua pergunta, vou pedir que você nos envie aí um contato, que depois eu vou poder passar as suas perguntas para a doutora Rosane ou para a doutora Sara, e elas vão aí, nós poderemos ajudar você, ajudando a responder um pouquinho, tá bom? A gente vai ter uma paradinha, já a gente vai dar uma paradinha, vai ter um intervalo para que você possa tomar uma água, é um instantinho só, são apenas 45 segundos, você vai poder dar uma paradinha, tomar uma água, respirar um pouquinho mais calmo, e daqui a pouquinho, logo em seguida, nós estaremos aqui de volta, e aí eu vou apresentar algumas perguntas físicas para a doutora Rosane. É uma paradinha só, um momento só, até já. Bom dia, estamos aqui de volta a partir da Nova Vida de Piedade, nosso bate-papo de hoje com a doutora Rosane e a doutora Sara. E nós temos aqui algumas perguntas. O Ubirajara Chaves, no Facebook, ele pergunta: a que ponto uma pessoa com sobrepeso e problemas de pressão alta está sujeita a infarto do miocárdio? Doutora Rosane, por favor. Bem, até que ponto eu precisaria ter assim algum dado estatístico que eu não tenho aqui, tá? A gente sabe que o obeso, ele é mais de 30% mais propenso a qualquer problema de saúde do que as pessoas não obesas. Diabético, aumenta o risco de infecção e de problemas cardiovasculares em mais de 40%. Normalmente, o obeso ele fica diabético,
Por quê? Mesmo ele não tendo uma genética para isso, ele, pela obesidade, ele acaba desenvolvendo diabetes porque o pâncreas dele, que é o órgão que fabrica a insulina, Deus botou aquele órgão lá para fabricar, por exemplo, 10 gramas de insulina, que é suficiente para um peso de 100 quilos, 90 quilos. Aí o sujeito fica com 200 quilos. O pâncreas dele vai continuar fabricando as mesmas gramas de insulina. Então, é só você imaginar que você tem 20 pessoas comendo de uma comida, depois você aumenta para 100 pessoas e a comida não aumenta, lógico que vai faltar. Então, vai faltar insulina e essa pessoa vai ter um diabetes de demanda, um diabetes em que o cara está diabético porque ele tem célula demais para colocar a glicose para dentro e tem pouca insulina. Essas pessoas se beneficiam muito do emagrecimento, esse tipo de diabetes. Se não controlarem o seu peso, se mantiverem o seu peso, se não cuidarem, tá? Porque ninguém nasce obeso, ninguém no mundo, no planeta, nasce obeso. Todo mundo nasce um bebê normal, tá bem? Então, você desenvolveu a obesidade ao longo dos anos, ou seus pais desenvolverem você, como é muito comum, pai e mãe que transformam uma criança numa criança obesa, tá? Ou você desenvolveu ao longo do tempo por questões que eu não vou discutir aqui. Então, você tem um risco muito aumentado para problema cardiovascular e para infecções, tá? Obeso e diabético. Agora, se é hipertenso também, aí, meu amigo, você realmente tem um risco muito aumentado. Essas pessoas precisam se cuidar, precisam entrar numa rotina de exercícios, porque ainda não inventaram nada melhor para a saúde humana do que o exercício físico. Sabe por quê? No exercício físico, primeiro, você perde caloria, você aumenta a massa muscular, e aí a massa muscular aumentando, você perde caloria mais fácil. Você exercita seus músculos, você fica mais ágil. Você seleciona, porque você está mantendo o ritmo de exercício, você começa a desenvolver um apetite por coisas mais saudáveis. E, por último, o exercício ele é muito bom para a sua cabeça. Você se sente melhor, mais bonito, mais jovem, mais tudo. Coisa boa, eu vou sair daqui para correr. Não, mas é verdade mesmo. Sim, sim, verdade. Você aumenta a tua serotonina, cara, você aumenta tudo que é bom de hormônio no exercício físico. Eu não sou atleta, não. Eu tenho uma preguiça fantástica para ir para a academia, mas eu vou, entendeu? Eu vou, porque realmente é uma necessidade. E não pense que as pessoas nascem gostando de exercício. Eu não nasci para isso. Não, você não nasceu, eu não nasci, ninguém nasceu, mas você tem que fazer, cara. Entendeu? Tem que se virar, vai lá. A modernidade tirou isso da gente, né? Não, antigamente a gente tinha que levantar do sofá para mudar o canal de televisão. Verdade. Agora é controle remoto. Não. Antes a gente tinha que pegar o ônibus. Agora a gente, para quem tem seu carro, entra no carro da garagem, não vai nem abrir o portão, aperta o botão e sai. Tem um desenho animado chamado Wall-E, tá? Que é de uma Terra acabou e está todo mundo numa nave espacial esperando a Terra melhorar, tá? E aí você vê no desenho, ficou muito legal, porque todo mundo que está na nave espacial, ninguém faz nada, porque tem tudo quanto é máquina fazendo. As pessoas são o quê? Obesonas. Tão obesas que elas têm dificuldade até em levantar ou sentar. Aquilo é uma alegoria do que acontece com pessoas que não fazem exercício nunca. Então, você precisa se exercitar. Se você não se exercita nunca, comece com essa do controle remoto. Levanta. Uma das coisas que a gente verifica nas pessoas que são obesas é que elas são extremamente paradas. O que um magro levanta logo e faz, o gordinho fica lá olhando, pensando se vai fazer. Não, domina a sua mente. Levanta, vai lá e faz. Levanta e vai lá e lava a louça, levanta e vai lá e varre a casa, levanta e vai lá, penteia o cabelo, levanta e vai lá dar comida para o cachorro e não come. Ainda vai deixar a esposa feliz com isso, vai diminuir o atrito em casa. Feliz. Olha que coisa boa. Todos vão ficar felizes e você é o primeiro que vai ficar feliz. Olha aí. Então, comece a se premiar, aumentando o seu nível de atividade. Às vezes, uma pequena atividade faz uma diferença enorme. Eu conheci uma mulher que se converteu. Ela era obesa, a avó era obesa, a mãe, era uma tradição de obesidade na família. Ela se converteu, tinha 4 filhos. Primeira coisa que aconteceu quando ela se converteu, ela começou a cuidar da casa, que ela não cuidava. Ela começou a varrer a casa, cuidar dos filhos, fazer uma mamadeira, fazer uma cama. Ela não começou, gente, trabalhando como estivadora, não. Ela emagreceu tanto que ela emagreceu mais de 20 quilos. Uma vizinha... Muito comédia. Uma vizinha que era crente,
há tanto tempo, ou mais tempo que ela, e que era gorda, virou para ela e falou, fulana, que dieta que você está fazendo, não sei o que lá. Não, é que eu entrei para a igreja. Não, mas tudo bem, mas o que você está fazendo? Nada, eu só entrei para a igreja e agora eu estou fazendo mais. A vizinha ficou furiosa. Falou, eu também sou da igreja, mas eu sou gorda. Ela tinha mudado realmente o ritmo dela e emagreceu assim, surpreendentemente. Com pouquíssima coisa. E isso está muito relacionado também ao autocuidado, né? A gente não tem esse hábito de ter um autocuidado, né? Então, é importante, às vezes, você parar algumas coisas que você está fazendo e olhar para si. Autocuidado. Nós estamos vivendo um tempo de pandemia mundial. O Covid, se fala disso o tempo inteiro, você sabe disso? E pensar nisso, hoje pela manhã, quando estava pensando nessa conversa, estava fazendo uma avaliação sobre a maioria das pessoas que morreram durante essa pandemia em consequência do Covid. Ou eram pessoas com a idade mais avançada, e não vai aqui nenhum comentário ou nenhuma fala sobre se era para morrer ou se não era para morrer. Nós amamos as pessoas com as quais vivemos. Eu tenho pais vivos e amo meus pais. Meu pai completou 81 anos agora em abril e quero que meu pai viva e viva bem durante muitos anos, e minha mãe também. Nós temos os nossos laços familiares e queremos que eles se estendam por muitos anos. Mas é normal que as pessoas mais velhas vão antes dos mais novos. Isso é uma regra normal da vida. Agora, nesse momento, não sei se você já percebeu que, além das pessoas mais velhas, também estão indo as pessoas que possuem aquilo que chamamos de comorbidades, ou seja, outras enfermidades, outras doenças e, na grande maioria dos casos, pessoas que não se cuidam, pessoas que não fazem exercício físico, pessoas que têm diabetes e não cuidam da taxa de glicose, permanecem comendo carboidratos e não têm nenhuma preocupação com a sua saúde, com a sua vida, pessoas hipertensas que não procuram um cardiologista, não têm nenhum cuidado com a sua saúde. Essas pessoas, parece que, de alguma forma, o sistema, o mundo, não sei se Deus, não sei como a gente poderia dizer, está dizendo, não, já que você não se preocupa com a sua saúde, você não precisa estar aqui. Então, cuide da sua saúde, faça exercício físico, preocupe-se com você mesmo, busque um médico. E eu digo isso olhando no espelho, porque para homem, coisa difícil. Mulher adora médico. Agora, homem, que coisa difícil é para nós procurar um médico, mas nós precisamos nos cuidar, tanto homens como mulheres. A gente tem aqui uma enxurrada de perguntas. Deixa eu ver se eu consigo fazer mais uma. Daniele Fernandes, no Facebook, pergunta. Ela faz um comentário e uma pergunta ao final. Sou uma pessoa extremamente ansiosa. Em algumas situações, chego a ter taquicardia e falta de ar. Eu não sei se vou passar para a doutora Rosane ou para a doutora Sara. Está misturado o negócio aqui. No ano passado, a minha filha fez 15 anos e eu fiquei quase 4 meses sem dormir e com queda de cabelo intensa. Para piorar, também sou hipertensa, Jesus, e com a ansiedade, nós vamos orar por você daqui a pouco, Daniele. Hipertensa e com ansiedade, sei que isso piora. Como devo me tratar? Só um psicólogo resolve? Ou já é caso para psiquiatra e remédios? Então, primeiro de tudo, né? Se a gente for pensar na ansiedade, todo mundo é ansioso. Sim. Né? Uhum. E aí a gente às vezes se prende ao rótulo, ao invés de tentar perceber, de fato eu sou ansioso. Né? Ela tinha a festa da filha dela de 15 anos, ela ficou 4 meses sem dormir. Provavelmente ela estava dentro de uma tensão de tem que estar tudo certo. De repente ela pode ser perfeccionista também. E apesar, né, de ter esse tipo de personalidade, nada pode estar errado. E o fato de se colocar nesse lugar de nada pode dar errado, eu tenho que controlar tudo, a gente não controla tudo. Né? E quando a gente vivencia situações que não estão no nosso controle, é onde a gente meio que desregula. E aí a gente precisa, primeiro de tudo, parar. Eu falei muito isso para alguns pacientes nessa pandemia que a gente está vivendo. Para tudo, isso é só com você?
Não, não é. Isso é com o mundo. E o que a gente pode fazer por isso? Nada. Não depende da gente. A gente não tem como controlar. Então, a partir do momento em que eu entendo isso e aceito, eu consigo, né, esperar os 4 meses passar, beleza, ela vai ter o aniversário de 15 anos, o que eu estou fazendo que cabe a mim, né, separar o que é seu e o que é do outro. Ah, eu sou a mãe, eu tenho que ver o vestido, eu tenho que ver a festa, eu tenho que ver... Ok, já vi tudo isso, faz um checklist. Ah, já vi, então, ok. É procurar voltar para o seu estado normal e natural. A organização ajuda a cuidar dessa situação. Ajuda. Mas ela pergunta, um psicólogo resolve ou já é caso de psiquiatra e remédio? Com certeza. A questão da ansiedade, a gente precisa avaliar porque ela tem níveis. Então, existe, como eu falei antes, né, a ansiedade natural, normal, mas existe a ansiedade que ela já acaba virando um pouco patológica. Tem pessoas que desenvolvem o transtorno de ansiedade generalizada, que é o TAG, que é o que me parece que, de repente, aconteceu com ela. Porque não foi só o aniversário, ela começou a sentir taquicardia, falta de ar, ela também hipertensa, e por aí vai. E aí precisa entender o que está por trás disso, quais são as fantasias que ela alimenta. Provavelmente, ela poderia, né, uma fantasia minha aqui, ela provavelmente poderia ter no consciente ou até no inconsciente dela, será que eu vou estar viva até o aniversário de 15 anos da minha filha? E isso gerar uma ansiedade tão exacerbada por ela não ter o controle de controlar a vida. Exatamente. Quem é que controla a sua vida? Quem é que sabe se vai estar vivo daqui a pouco? Ninguém. Nós estamos aqui hoje, a gente não tem nenhum controle sobre a nossa vida. A gente fazendo sepultamentos, como eu faço rotineiramente, e a gente fica pensando, eu fico pensando, que poderia ser eu naquela urna, naquele caixão, e isso não me fere, não me faz nenhum mal. Pelo contrário, me ajuda a pensar até que ponto eu tenho sido relevante para a minha família, para a igreja onde ajudo a pastorear, para os meus amigos, para os meus pais. E isso só... A gente precisa... É aquela coisa do copo meio cheio ou meio vazio. Sou eu que, a partir das minhas análises, decido dizer, não, o copo está meio vazio, eu reclamo de tudo. Ou o copo está meio cheio. Falta alguma coisa, a gente vai lutar para conseguir completar essa coisa. A gente tem aqui... Assim, só para concluir, em relação à questão da ansiedade dela, de psiquiatra ou psicólogo. Existem alguns casos que sim, necessário um suporte psiquiátrico também. E aí a gente precisa derrubar um pouco o preconceito de eu vou ter que tomar medicamento, vou ter que ir num psiquiatra, o psiquiatra é médico de maluca, também. Né? A psicóloga é coisa também, mas também é para pessoas, né, consideradas normais. O que é ser normal? O que é ser saudável? Né? Ser saudável não significa ser ausente de doença. E a gente tem essa fantasia de que não, a pessoa não tem doença nenhuma, ela é saudável. E não é bem por aí. Da mesma maneira que uma doença física pede um medicamento, uma doença psicológica também pode pedir. Eu queria acrescentar aqui, e se eu estiver errada, a senhora me corrige. Existem algumas pessoas que são ansiosas, mas elas estão também ansiosas para serem reconhecidas como ansiosas, sabe? Aquilo é uma bandeira na vida delas. Eu sou ansiosa, tá? Então, não me irrita não, porque eu sou muito ansiosa. É a famosa pessoa que, o médico disse que eu não posso ficar nervoso, entendeu? Que se eu ficar nervoso, eu vou morrer. É uma forma de defesa, é a bengala do cego que não quer enxergar. É uma forma de um monte de coisas, né? Só que você não pode ser responsável pelo que o outro vai sentir, claro, né, dentro de certos parâmetros, mas eu não posso chegar e dizer assim, poxa, eu não gostei daquilo ali, não fale isso não que você me deixa nervoso, entendeu? Isso não existe. Então, uma pessoa que, essa moça que está preocupada se ela vai para o psiquiatra ou para o psicólogo, eu só tenho que dizer para ela uma coisa, o psicólogo tem o caminho mais, com menos efeitos colaterais, tá? Porque ele vai tratar aquilo que é invisível aos olhos. Ele vai olhar a sua infância, ele vai conversar com você. 90%, pelo menos na minha vida, 90% dos problemas que você enfrenta de relacionamento hoje começaram quando você era criança. Ou pela maneira como você foi tratado, cuidado ou não, e tudo mais. O negócio é cumprido. É que não dá para a gente explorar isso aqui, primeiro, porque não dá para a gente saber de coisa nenhuma sem conversar com as pessoas. E segundo, porque não é a minha área.
Eu posso falar da minha experiência pessoal, que eu era uma pessoa extremamente ansiosa, me cobrava de tudo, sei que lá, e depois que eu fiz terapia, minha vida mudou. É porque Às a vezes uma boa terapia... conversa resolve, Não, né? E a terapia vai fazer exatamente esse caminho de você olhar para si. Exatamente. Porque a gente tem uma caixinha, né? Eu costumo dizer a caixinha que eu não, isso aqui eu não quero Ninguém tocar. pode mexer. E aí quando você não quer tocar naquilo, aquilo ainda está ferindo, né? Está machucando, está doendo, mas você não quer olhar. Em algum momento na sua vida isso vai te cobrar lá na frente. Então é muito comum a gente ver isso, por exemplo, quando, né, na família tem os pais e tem os avós. Os avós têm um comportamento completamente diferente com os netos que não tinham com os filhos. Sim. Porque com os filhos eles se cobravam, eles se colocavam no lugar, não, porque eu tenho que ser exemplo, eu tenho que suprir, eu tenho que... Não, você tem que ser pai, você tem que ser mãe, é diferente. E dentro desse processo terapêutico funciona exatamente dessa forma, é você apenas ser e não ter. Poderíamos dizer que o bom processo terapêutico, se é que eu posso usar essa palavra, bom processo terapêutico, porque tem gente que vai a um terapeuta apenas para encontrar a forma de justificar os seus próprios erros. Não é por aí. E não encontrar... Eu acho que o processo terapêutico ele visa exatamente entender aquelas consequências através das causas, da análise de causa, e a partir daí a pessoa corrigir E a sua aceitar. forma, e não apenas porque tem aquele que vai dizer assim, não, eu sou assim porque eu nasci assim, é por causa, o crente Gabriela, né? Eu faço isso porque aconteceu isso comigo. E a ideia não seria essa. Muito bom o senhor falar nisso, pastor, porque é muito comum, dentro de famílias, pais sinalizarem, eu não consigo dar carinho e afeto para o meu filho porque eu não recebi dos meus pais. E é importante, eu sempre sinalizo essa questão, mas o que você gostaria de receber? Né? De fato, pode não ter recebido porque era outro momento, outra época, era outra cabeça. E isso realmente pode ter acontecido, mas isso gerou uma mágoa. Pelo fato de ter gerado uma mágoa, você também não quer que seu filho carregue essa mesma mágoa que você carregou durante anos. Então, é fundamental a gente se colocar no lugar de... a empatia, né? Eu vou fazer com o outro o que eu gostaria que fizesse comigo. Então, a partir do momento em que você se permite, porque a terapia ela só funciona se a gente se permitir. Então, eu me permito a me olhar, a não mudar, né? Porque a gente não muda ninguém. O que eu acredito muito nisso. O que acontece no processo terapêutico é uma transformação de você se aceitar e, principalmente, deixar Deus agir, porque tem coisas que a gente não vai mudar da noite para o dia. Olha aí, Deus Não entrando vai na história mais uma transformar vez. nisso. E é sempre Ele, não tem... É verdade, é verdade. Não tem Não como podemos ser abrir mão diferente. disso. E interessante é que as gerações elas tendem a aumentar o erro, né? Quando, na verdade, deveriam corrigir. Se eu não recebi o carinho do meu pai, ou eu vou dar carinho demais, ou não vou dar nenhum. Olha, pastor, duas coisas aí sobre o que vocês estão dizendo. Primeiro, quando o senhor falou assim, a pessoa vai para a terapia, para isso, para aquilo. Seja pelo que for, vá. Vá para a terapia. Porque o terapeuta, quando é um terapeuta bom, normal, não importa como que você chegou lá, ele vai achar o jeito certinho de levar você até onde você precisa ir. Então, vá. Está indo porque alguém te forçou, porque vai para agradar. Vai. E a outra coisa é que eu lido muito com mulheres. E aí, é claro que homens também têm problemas de desenvolvimento. Mas, na nossa cultura, e eu tenho visto na cultura mundial, existe uma supervalorização do homem. Tá? Isso não tem nenhum papo feminista aqui, não. Entendeu? Realmente nenhum. Mas, realmente, existe uma supervalorização do homem pela mulher. Não são os homens machistas que supervalorizam o homem só, não. Eles foram ensinados a isso pelas mães. As mães ensinaram eles. E eu tenho uma experiência grande e triste de mulheres que hoje são mulheres amargas, tristes, ansiosas, desesperadas, sem vontade de cantar uma bela canção e tudo mais, porque as mães não as valorizaram. Então, é aquela mãe que criou o filho, dizendo assim, a filha, né? Nossa, isso é coisa de mulher, você tem que sofrer isso mesmo. Não, isso é assim mesmo. Ai, mas você não serve para nada. Cara, infelizmente, eu vejo isso com mulheres. Mulheres tratando mal outras mulheres, que são suas filhas. Então, é aquela mãe que faz uma diferença danada. O filho pode tudo, a filha não pode nada. O filho tem que estudar e ser doutor. A filha pode ser qualquer coisa, não precisa estudar. Você não, para que você quer estudar?
mesmo que ela não proíba a filha de estudar, ela desvaloriza. Eu tenho, nossa, muitas pacientes que queriam ser isso, queriam ser aquilo, queriam ser não sei o que lá, mas as mães disseram para ela, para que palhaçada, você não consegue? Disputas dentro de casa, quando os pais escolhem os filhos, um pai escolhe um filho, a mãe escolhe outro, e fica aquela confusão dentro de casa. Normalmente, a mãe escolhe o filho, homem. É impressionante isso. E o curioso é o seguinte, que a mãe sofreu isso, a mãe dela sofreu, a avó, a tataravó, bisavó, o negócio vai até Eva, entendeu? Parece que em Eva a coisa estragou. Aí, pronto, só avalia o homem. Então, se você se sente ansiosa, mais do que você devia ou precisa, provavelmente é porque exigiram de você sempre muito e sempre disseram que você não ia conseguir. Então, você fica com aquele conceito na tua cabeça. E aproveita o seguinte, você tem filha, começa a cuidar da sua filha, dizer para ela que ela é o máximo, já ganhou, que ela é maravilhosa, dê limite, tá? Porque você precisa dar limite para ela, mas curta, incentive, diga para ela que ela é maravilhosa porque ela é uma menina. Isso com todos, né? Porque mas é que eu vejo muito de meninos. A relação familiar hoje se perde muito, né? O senhor falou, o pai e a mãe que gostam de filhos diferentes. Infelizmente isso existe, mas não significa que o amor é diferente, né? O afeto, a forma de transmitir o afeto que é diferente. Mas os pais normalmente têm sim um filho que é preferido. Eu costumo dizer que o papel dos pais é proporcionar aos filhos um ambiente seguro. Saudável. Um ambiente saudável. Não perfeito, mas um ambiente onde ele tenha amor, onde ele tenha estímulos, onde ele tenha incentivos, tenha as devidas correções, tenha os devidos limites e, certamente, independentemente qual será a formação desse filho depois, se vai ser um doutor ou uma profissão mais simples, é gerar uma pessoa feliz, uma pessoa com capacidade de se ajustar na vida. E, acima de tudo, pastor, o que precisa muito nas famílias hoje é ter o respeito dentro de casa. Né? Porque, às vezes, principalmente nós, né, evangélicos, a gente fica muito naquele lugar de vós, pais, corrigir os vossos filhos. E aí a gente esquece do que está escrito, se eu não me engano, em Tiago, que vós, pais, não ireis os vossos filhos. Aí a gente esquece essa outra parte. A gente só se coloca no lugar de autoridade, óbvio, né? Existem direitos e deveres, mas também existe o respeito. Sim, e entender que eu preciso ser um espelho, uma referência para o meu filho, mas ele também precisa ver em mim um local de eu posso procurar, buscar quando eu não estou bem também. Um local de confiança, de segurança, um abrigo e de apoio. Seguro. Sim. Olha, eu queria deixar aqui um exemplo, porque eu conheço uma pessoa chamada Regiane. Eu acho que ela está assistindo, não tenho certeza. Ela é dessa igreja, ela tem 2 filhos, tem um marido, 2 filhos, e ela foi uma pessoa que não foi muito valorizada pela mãe. Tá? Eu estou falando isso aqui porque ela não é segredo nenhum e ela é igual filha para mim. Mas é interessante que ela superou isso. E ela não é PhD em nada, não. Ela é uma pessoa normal, comum. É uma mulher de Minas que veio para o Rio de Janeiro, lutou com muita dificuldade, e ela transformou o desquerer que ela passou, a desvalorização que ela teve, num coração terno e amoroso, e ela cuidou da irmã, quando a irmã engravidou, aí cuidou da sobrinha, e ela era solteira, trabalhava muito, ganhava muito pouco. Aí ela cuidou da sobrinha, criou a sobrinha até os 14 anos, uma menina linda, chamada Larissa, maravilhosa, que frequentava essa igreja aqui também, e agora ela tem 2 filhos, e ela cuida desses filhos com uma dedicação, um carinho do marido. Cara, é um negócio bonito de ver. A Regiane é um exemplo de como você consegue transformar limão em limonada e alimentar uma porção de gente. É a questão da gente desenvolver a resiliência, né? Coisa que a gente não tem o hábito hoje. A gente quer ir pronto e do nosso jeito ir pronto. Né? E, às vezes, a gente não se perdoa. O fato de ter tido, né, por exemplo, essa pessoa, ter passado por um momento tão difícil na vida, ela conseguiu superar isso. Ela primeiro enfrentou, que não é fácil, né, dentro do tempo dela e do momento dela.
ela aceitou que o que os pais tinham para oferecer para ela era apenas aquilo. Isso. Né? E a gente, às vezes, Exatamente. precisa entender isso também. Exatamente. Né? Não significa que não ama, não significa que não gosta, significa que é o que ele pode dar. Ela transformou as dificuldades em incentivos. Exatamente. Então, ela desenvolveu E essa mesmo questão. que não ame, se o teu pai ou tua mãe desampararam, o Senhor te acolherá. Sim. Ela entendeu, mesmo que o seu pai ou a sua mãe não tenham te amado, largaram você, como Wilson Santos, que foi jogado dentro de uma lixeira, e hoje em dia é um pastor. Mesmo que não tenham amado, você tem que entender que amor é uma opção. As pessoas escolhem não amar. Sim. E aí você não precisa fazer a mesma escolha. Se o seu pai foi um bandido, assaltante, criminoso, assassino, você pode ser uma pessoa de bem. Você não é obrigado a fazer a mesma escolha. Sim. Depende de você. Sabe? E você também escolhe o que você vai fazer da sua vida. Né? Com A vida é uma vida de decisões. Exatamente. O tempo inteiro. Desde que a gente acorda, a gente decide levantar ou não, escovar os dentes ou não, ir por trabalho ou não, amar ou não. São decisões simples que a gente precisa tomar. Mas também a gente pode tomar as decisões mais importantes da vida sobre como nós queremos usar as ferramentas ou a forma pela qual fomos tratados ou criados. E isso é fundamental ter em mente, né? Reconhecer que é você que escolhe. Porque, infelizmente, no nosso meio, no meio evangélico, é muito comum a gente escutar, não, Deus que me deu. Deus não te deu, Deus não é Deus casamenteiro. Né? Então, por exemplo, Senhor, essa mulher que tu me der. Não foi Deus que te deu, você que escolheu. E por que você escolheu? Né? O que fez você se apaixonar por aquela pessoa? É isso que se perde. E aí a gente tira a nossa responsabilidade e coloca em outro. Então, é onde a gente precisa estar consciente. Né? A autoavaliação passa muito por isso também. Né? Poxa, por que eu fiz isso? Eu costumo dizer para os casais que ninguém fica casado com ninguém obrigado. Né, que é muito comum, às vezes, os casais chegarem no consultório, não, só estou casada com ela porque tem os filhos, por causa de dinheiro. Porque... Não, você está com ela porque você quer estar. Eu costumo dizer, né, a gente tem que estar com o outro pelo simples fato de querer estar. A gente escolhe. Então, e isso cabe a nós, né, não cabe o outro. Hoje, nós já estamos chegando ao fim. Temos aqui várias perguntas. Tenho aqui um JMNVP, perguntou, não sei quem é, uma sigla de algum ministério, perguntou, Vânia Araújo, Diná Novaes, Andréia Chaves, Vânia Araújo novamente, Regina Paz, Antônio Soares. Temos aqui várias perguntas, eu vou direcionar as perguntas de vocês à doutora Rosane, à doutora Sara. Espero que vocês tenham enviado aí, se não enviaram, por favor, envie uma forma de contato para que vocês possam receber essas perguntas. A doutora Sara tem consultório, a doutora Rosane também atende. Você pode procurar qualquer uma das duas aqui na nossa igreja, caso você tenha alguma outra necessidade e queira tratar com elas de maneira particular. Mas nós estamos chegando ao final desse quadro, nós nos propusemos usar essa semana, a última semana do mês de maio, já que o mês de maio é tido como o mês da família, a gente não podia, como Ministério de Família, como uma igreja que se preocupa com a sua família, nós não poderíamos deixar passar esse mês em branco. E aí, por isso, essa iniciativa. E hoje, a ideia era que porque para que a sua família esteja bem, é preciso que você esteja bem. E a ideia hoje era exatamente ajudar você, pessoa, crente, filho do Deus Altíssimo, a se ajustar, a se posicionar, a localizar as dificuldades e, em função disso, se tornar uma pessoa melhor. Um melhor marido, uma melhor esposa, um melhor filho, melhores pais, e a partir daí a comunhão e a paz reinar na sua casa. Tivemos aqui algumas falas muito interessantes da doutora Sara, da doutora Rosane. Eu tinha uma lista de perguntas para fazê-las, mas infelizmente não foi possível. Mas eu diria que boa parte daquilo que nós escrevemos aqui foi respondido, foi tratado, e eu quero agradecer imensamente a disponibilidade da doutora Sara, da doutora Rosane, e permitir aí, doutora Sara, suas considerações finais. Muito obrigado. Foi um prazer tê-la conosco. Eu que agradeço, pastor. Foi muito bom estar aqui.
trazendo, né, um pouco de luz para as pessoas entenderem que as questões emocionais elas também precisam ser vistas. Nós temos que ter em mente que nós somos seres biopsico, social e espiritual. Meu Deus. Então, quando a gente consegue ter o equilíbrio nisso tudo, a gente consegue fluir, né? E as coisas vão, a gente consegue se perceber. E o que eu desejo, né, para as famílias da nossa igreja, não só para a da nossa igreja, para as famílias que estão assistindo, é que se permitam a comprar uma vírgula, não coloque um ponto final, porque a gente não sabe o dia de amanhã. E quando a gente se permite a dar uma vírgula, é um momento que a gente para, pensa, reflete, né, vê o que é possível, o que não é possível, o que está ao nosso alcance, o que não está ao nosso alcance e o que a gente pode fazer por isso. E, acima de tudo, entenda, você não está sozinho, procure ajuda. Procure ajuda. Doutora Rosane? Eu não tenho nem muita coisa para acrescentar. Eu queria lembrar que o pastor falou sobre a autoimagem. E eu queria falar com aquelas pessoas, principalmente mulheres, né, mas alguns homens também, que sempre faziam show-off, entendeu? Você sempre se arruma, se veste, fica lindo, maravilhoso, porque você vai na rua, ou no show, ou na festa, ou na night, ou onde seja, e você está sendo visto. E aí, de repente, veio a quarentena e você agora não é mais visto, né? Porque mesmo que você se apresente no Instagram, não é a mesma coisa. E isso trouxe uma crise para muitas pessoas. Elas não querem, no início resistiram, depois de 2 meses, não se vestem, não se arrumam, não se pintam, mulheres não fazem sobrancelha nem nada. Você tem que cuidar da sua autoimagem, a física, a exterior e a interior. Aqui a gente está falando bastante sobre a interna. E a tua autoimagem, o que você mostra para os outros externamente, vai refletir o que está mostrando por dentro. O coração alegre formoseia o rosto. Então, se você consegue entender aquilo que está sendo dito aqui, manter uma atitude positiva, tá? E lembrar que você tem um Deus que cuida de você e que não existem soluções fáceis, não existe um comprimido que vai acabar com a sua ansiedade, com a sua depressão. Não existe um comprimido assim. Eles, temporariamente, eles desligam um pouco o teu cérebro daquela ansiedade ou da depressão, ou do que seja. Mas você tem que ter um mecanismo interno de resolver isso, porque, senão, o efeito do comprimido ele desenvolve tolerância. Daqui a pouco, você não está mais fazendo efeito, você tem que partir para o comprimido mais forte, mais forte, mais forte. É assim que as pessoas começam com a maconha e acabam na heroína. Você vai procurando coisas, drogas cada vez mais fortes, ou lícitas ou ilícitas. Então, corta isso. Pense o seguinte, você é maravilhoso da maneira como você foi feito, tá? O que você não gosta de você, você pode consertar, e você não precisa estar sendo referenciado pelas pessoas do lado de fora que estão te vendo. Essa quarentena é uma grande oportunidade de você descobrir que você tem que ser bonito para você mesmo, para você se olhar no espelho, se achar lindo, independentemente de quantas pessoas vão estar vendo você. É preciso que Deus olhe para você e te veja bonito. Ele faz isso pelo sangue de Jesus. E você olha para você e se vê bonito também, porque você é uma pessoa importante para Deus. E também importante para essa igreja. Tá bom? A paz. Deus abençoe. Obrigado a você que nos acompanhou por esses dias e vai continuar fazendo visualizações. Esperamos que esse vídeo seja útil para você, que te abençoe, abençoe sua casa, abençoe sua família. Mais uma vez, obrigado, doutora Sara, obrigado, doutora Rosane, que vieram aqui para abrilhantar esse momento. Eu quero lembrar que nós temos aqui a nossa campanha do quilo e, infelizmente, tem aumentado a quantidade de famílias da nossa igreja ou parentes de pessoas da nossa igreja que recorrem a nós buscando uma ajuda da cesta básica. E você que tem sido abençoado e pode contribuir, nós pedimos a você que lembre das famílias que necessitam, precisam do pão de cada dia, sejam usados por Deus e possam trazer à igreja, usar os canais que nós temos para abençoar essas famílias, e certamente nós saberemos usar bem esses recursos que chegam, sejam de alimento ou de valores, para abençoar essas famílias que tanto necessitam. Lembrando também
que nós temos uma proposta de retorno aos cultos a partir do próximo domingo, domingo que vem, dia 7, quando seria a ceia, e estamos preparando tudo. Existem regras, todo mundo vai ser necessário que todos estejam utilizando máscaras, utilização de álcool gel na entrada, asepsia e higienização da igreja nos intervalos dos cultos. A ideia é ter o culto das 8, das 10h30, das 16 e às 18h30. Porém, o decreto do prefeito Marcelo Crivella, ontem ele foi contestado pelo Tribunal de Justiça e ele foi suspenso. Então, dessa forma, também está suspenso. E continuamos nos preparativos, porque certamente vai ser uma batalha nos próximos dias entre Poder Executivo e Judiciário, até que a gente tenha uma definição, mas esteja orando. Ore por nós, ore pela sua igreja, ore pelas pessoas. E eu quero terminar aqui orando por você, que nos ouve, obviamente, que tem nos acompanhado, que fez a sua pergunta. Eu repito que as suas perguntas a gente vai tentar responder. Eu vou passar para a doutora Rosane e a doutora Sara, e a gente vai buscar uma forma de fazer chegar a resposta já a vocês. Mas eu quero orar por você. Quero orar por cada uma família e esperamos de verdade, que você compre uma vírgula. Você que pode estar dizendo aí na sua casa, eu descobri os defeitos do meu marido, eu descobri os defeitos da minha esposa, descobri os defeitos dos meus pais, dos meus filhos. Glória a Deus por isso. A partir de agora que você descobriu os defeitos, você pode usar essas descobertas para facilitar a vida deles. E a partir de agora que você também certamente descobriu os prazeres ou as alegrias, os adjetivos, os predicados dessas pessoas, você também pode ter um motivo a mais para ajudá-los, para fazê-los felizes e para ser feliz. Lembro que na terça-feira, o pastor Alexandre falando aqui, ele estava dizendo sobre a alegria e o prazer da Marcele, sua esposa, em ter se descoberto como uma exímia cozinheira, fazendo pratos gostosos. Ele estava até falando um pouquinho dos quilinhos que ganhou. E, puxa vida, como esse momento tem sido bom, tem sido positivo. Faça desse momento um copo meio cheio e compre uma vírgula para que a sua família seja extremamente abençoada. Nós queremos ouvir depois os testemunhos das pessoas que vieram a nós para dizer, puxa vida, pastor, puxa vida, doutora Sara, doutora Rosane, ou irmã Sara, irmã Rosane, como nós fomos abençoados por aquela semana e como nós mudamos. Eu estava pensando mesmo em me separar, estava esperando acabar a confusão para poder ir embora e acabar com tudo, mas depois de tudo que eu vi que vale a pena continuar, vale a pena investir na minha família, foi Deus quem me deu e eu preciso valorizar essa família. Feche os teus olhos comigo e se você está aí do lado da sua família ou sozinho, não sei, eu queria que você podendo, juntasse, pegasse nas mãos dos seus filhos, da sua esposa, do seu marido, ou que no seu íntimo você possa estar intercedendo por eles. Eu quero também agradecer a toda a equipe do Ministério de Famílias que nos deu suporte, que orou por nós, que orou pela sua casa, pela sua família. Agradecer o pessoal aí do som, que esteve conosco o tempo inteiro. Sem eles, a gente não conseguiria fazer isso. Pessoal da transmissão, pessoal que recebeu as suas perguntas e enviou para a gente aqui online. Muito obrigado a todo o pessoal de suporte que nos ajudou muito. Sem esse pessoal, nada disso poderia acontecer. Então, eu quero abençoar a vida de cada uma dessas pessoas. Feche teus olhos, eu quero orar contigo. Pai querido, nós te louvamos, Senhor. Somos gratos a Ti por esses momentos tão interessantes que passamos aqui. Que a Tua boa mão esteja sobre a vida de cada família. Que o Senhor possa encher cada coração agora dessas pessoas que nos acompanham e que nos acompanharão dia após dia, enquanto esses vídeos estiverem sendo movimentados nas redes sociais. Quero pedir que a Tua paz encha cada coração, que a Tua paz encha essas casas, que essas famílias sejam um exemplo nessas ruas, sejam um exemplo em meio aos seus parentes. Que famílias que nesse momento de pandemia, de confinamento, estavam em crise,
agora percebam que na verdade estão em Cristo e haja uma mudança na forma de pensar. Eu quero ministrar sobre cada vida, Senhor, saúde física. Aqueles que não tinham cuidado com a sua saúde física, que eles passem a ter um cuidado com a sua saúde física. Quero ministrar saúde emocional. Aqueles que lidavam com cada uma dessas situações de maneira um tanto quanto descuidada ou irresponsável, que passem então a se analisar, buscar atendimento, buscar tratamento, buscar uma conversa. Temos uma igreja à disposição, que tudo que tem sido dito a partir desse púlpito, cada palavra, que nós possamos lançar sobre Jesus toda a nossa ansiedade. Não é adequado nós guardarmos a ansiedade por coisas que não podemos controlar e às vezes até por coisas que podemos controlar. Lancemos sobre o Senhor toda a nossa ansiedade. Pai, abençoa cada família que nos ouve, que nos acompanha, cada família desta igreja, famílias que estão passando por um momento de luto, porque perderam um ente querido, por qualquer que seja a forma, ou o Covid, ou qualquer outra doença. Abençoa, Senhor, o pessoal que nos deu suporte na mídia, na transmissão, no som, em todas as áreas da igreja, os zeladores da igreja sempre dispostos a fazer tudo funcionar, ligar, desligar, ajustar a temperatura, tudo isso, Senhor, nós te louvamos. Obrigado pela vida do pastor Alexandre e sua família, do pastor Jason e sua família, que nos permitiram estar aqui cuidando desse quadro, confiaram a nós esse momento. Eu te louvo pela vida deles, pela vida da igreja, pela vida de cada pastor e família desta igreja, que a tua boa mão manifeste o teu braço de poder sobre cada vida e sobre cada família. Nós abençoamos o teu povo, Senhor. Abençoamos também a doutora Sara, a doutora Denise, a família de cada uma delas, com toda a sorte de bênçãos, que o teu favor esteja sobre elas. Nós te louvamos por isso e te agradecemos em o nome do Senhor Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe rica e abundantemente e até amanhã às 10h30 da manhã com o nosso culto. Fique na paz.